Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Luiz e sejam bem-vindos ao Scout FC. Galera, vocês sabem o que Jorge Sampaoli, Fernando Diniz, Juan Carlos Osório, Felipe Luiz, Hernan Crespo, Tite, Voivoda e Anselmi têm a ver? Todos eles já foram demitidos nesse início desta temporada. Foram 8 treinadores mandados embora apenas no início desta temporada no Brasileirão. O Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli teve a sua segunda passagem pelo Galo e a sua passagem chegou ao fim no dia 12 de fevereiro. E o cenário já era bem desgastante há algum tempo que ele dentro do clube. A perda da Sul-Americana já pesou bastante internamente, mas o que mais acelerou a sua saída foi o início ruim que ele teve no Brasileirão. Foram apenas 2 vitórias em 10 jogos, um número muito abaixo do esperado para um elenco do Atlético Mineiro, ainda mais um elenco que tinha acabado de chegar numa final de Sul-Americana. O seu último jogo foi um jogo que ele empatou com o Remo em 3-3 na Arena MRV. Foi um jogo completamente aberto, com falhas defensivas claras, que resumia bastante como vinha sendo a equipe do Atlético Mineiro ao seu comando. No total, o São Paulo encerrou sua passagem tendo um aproveitamento de 46,9%, 47%, né, em 32 jogos. Um número considerado baixo e principalmente levando a conta do investimento que o clube realizou durante a temporada. A sua saída foi em comum acordo entre ele e o clube, então ele se encerrou o seu ciclo sem muitas brigas com a diretoria do clube. O Fernando Diniz, do Vasco. A demissão de Fernando Diniz veio no dia 22 de fevereiro, logo após a derrota do Clássico junto com o Fluminense. Se eu não me engano, foi uma derrota de apenas 1-0 que o Vasco teve. A demissão do Fernando Diniz se veio no dia 22 de fevereiro. Foi logo após a mais uma derrota que ele teve ainda num clássico. Se eu não me engano, foi um clássico entre Fluminense e Vasco, onde o Vasco perdeu de 1-0. Mas sua demissão não se veio por causa desse jogo. Já havia um desgaste muito grande desde 2025. Mesmo ele tendo conseguido chegar à final da Copa do Brasil e tendo sido vice-campeão para o Corinthians, o time não vinha muito regular e isso mostrava bastante durante a sua classificação do Brasileirão no ano anterior. O Vasco terminou numa posição bem baixa, já terminou em 14º e também não teve um início muito empolgante já de temporada. Já juntando com tudo isso aí, acabou resultando na sua demissão. Ele estava tendo apenas 3 vitórias no começo dessa temporada e um aproveitamento geral de 42%. Mesmo com reforços importantes, o desempenho não vinha sendo muito interessante. É claro, podemos também falar, o Vasco perdeu muito dos seus jogadores que eram referência, né? Acabou perdendo também o seu atacante, que era o Ryan. Mas mesmo assim, não conseguiu reverter essas perdas. Vinha vindo muito mal e acabou resultando na sua demissão. Juan Carlos Osório, do Remo. A demissão dele se ocorreu no dia 1º de março, logo após uma derrota contra o Paysandu na final do Campeonato Paranaense. Perdendo esse clássico já pesou bastante. Mas o que é mais curioso é que o Osório não estava tendo muitos jogos. Ele apenas tinha feito 14 jogos, onde ele ganhou 4 jogos, teve 8 empates e apenas 2 derrotas. Não é um número muito interessante de início, mas também não vinha perdendo. Ele estava acumulando muitos empates. Realmente, se for por um empate é ruim. Ainda mais levando em conta no Brasileirão. No Brasileirão, que é um campeonato acirrado, onde muitos empates podem sim acabar resultando no rebaixamento. Se eu não me engano, o Grêmio foi isso. Teve vários empates e foi rebaixado. Mas eu acredito que isso aí não iria afetar tanto, ainda mais a equipe do Remo, que não é toda aquela equipe, né? Infelizmente, tem que ser realista. O que vinha sendo muito criticado, o Osório vinha sendo muito criticado pelo seu excesso de mudanças do time. Ele estava tendo um rodízio muito constante, então ele não conseguia criar uma identidade na equipe, não conseguia montar uma equipe e montar uma tática, uma estratégia dentro do clube. Isso acabou pesando bastante na sua demissão.
até pode ter sido um dos motivos. E a derrota no clássico, ainda mais numa final, acabou só apenas acelerando sua demissão. Felipe Luiz, Flamengo. Talvez uma das demissões mais emblemáticas, mais que pegou muita gente assim de surpresa, foi do próprio Felipe Luiz do Flamengo, que tinha acabado de terminar uma temporada espetacular, ganhando vários títulos, chegando na final da Mundial de Clubes, inclusive sendo campeão da Libertadores, tendo umas goleadas espetaculares, tanto ano passado quanto esse ano. Passado, uma goleada em cima do Vitória, esse ano tinha tido uma goleada já em cima do Madureira de 8-0. Claro, Madureira não é também de se esperar que, né, o Flamengo fosse ganhar de 1-0, mas de qualquer forma é uma goleada. E o que pode ter sido um dos motivos foi o desgaste que teve na sua renovação, onde aparentemente ele forçou bastante ter um salário alto, então ele vinha recebendo um salário alto, então com certeza a cobrança seria de um salário alto. Até que, bom, ser sincero, foi a primeira crise que ele estava tendo dentro do elenco. Ele tinha acabado também de perder um título pro Corinthians, que foi o da Supercopa Rei, se eu não me engano. Então, era a primeira crisezinha assim que ele vinha tendo, tinha acabado de renovar o contrato, então eu creio que isso aí não é muito motivo de falar, pô, o cara já vai ter que ser mandado embora. Eu, na minha opinião, não deveria ter sido mandado embora. Inclusive, que pode ter sido, que foi que eu tinha visto, foi que ele estava tendo uma negociações, houve negociações dele com o Chelsea, onde ele depois pulou fora dessas negociações, soube que não iria ir para o Chelsea, sim para um outro clube onde o dono do Chelsea é dono. E com isso ele não informou a equipe, acabou informando alguns dias depois e acabou criando um pouco de incômodo internamente. Mas também pelos ruídos que ele estava tendo com a gestão, com os dirigentes, acabou deixando aquela questão e no fim acabaram tomando a decisão de ser mandado embora. Hernan Crespo, São Paulo. O Hernan Crespo foi uma saída que não posso dizer que tão surpreendente, mas também surpreendeu. Ainda mais que realmente teve um início de temporada bem abaixo do que se esperava. A gente estava vendo um São Paulo que não estava conseguindo desempenhar um bom futebol, tendo jogos que vinha perdendo, se eu não me engano, até chegando, ficava quase na zona de rebaixamento do Paulistão. Mas logo depois ele conseguiu começar a encaixar, engrenar com o time, conseguiu se classificar para o mata-mata do Paulista. E o mais positivo foi que ele estava sendo o líder do Brasileirão. Ele vinha, se eu não me engano, antes da sua demissão, com 10 jogos positivos já. Era um bom aproveitamento, não estava vindo com um aproveitamento bem ruim. Ele já estava melhorando, era bem capaz de ele continuar com esse aproveitamento. Mas internamente ele já estava bem desgastado, os próprios dirigentes já não estavam tanto assim à vontade com ele. E o ambiente também já não estava vindo bem, então a diretoria optou por encerrar a sua passagem e terminar por aí. Tite, Cruzeiro. O Tite é um caso à parte. O Tite conseguiu ganhar o estadual, né, naquele jogo emblemático onde tivemos 23 expulsões. Antes era uma porradaria em todo mundo, mas ele vinha nos trancos e barrancos. Vinha ganhando jogos bem mais ou menos, não conseguia desempenhar e aí ele teve um início péssimo, um início muito ruim no Brasileirão, onde o time ficou na zona de rebaixamento. E tanto que estava até sendo especulado que no ano que sendo mostrado já, né? Que no ano que o Cruzeiro foi rebaixado, ele tinha mais pontos uma certa rodadas do que ele tinha na atual temporada. Então eu já vinha sendo muito desgastado e perdeu
muita força, perdeu a confiança no seu trabalho. E por no fim, a diretoria optou na sua saída após um empate com o Vasco na sexta rodada. Por aí se deram por encerrado. Voivoda Santos. A demissão do Voivoda, eu vou ser sincero, me pegou também de surpresa. Não foi tão surpresa como a do Felipe Luiz, mas foi bem surpreendente. Tudo bem, o Voivoda já vinha demonstrando que o time não ia ter mais uma evolução tão grande, mas mesmo assim eu acho que ele estava conseguindo tirar algumas coisas do time. Evitou um rebaixamento no ano passado. O Santos vinha claramente muito mal na temporada passada. Se não fosse ele, com certeza o Santos também teria caído. Não teria fôlego para aguentar os próximos jogos. Inclusive classificou o Santos para a Sul-Americana. E agora acabou chegando e não aguentou esse início de temporada também e caiu. O início de temporada do Santos não vem também sendo das melhores, das mais empolgantes. Mas também não dá muito para criticar. Eu acho o elenco do Santos bem limitado. Eles têm o Neymar, mas o Neymar hoje, infelizmente, não é o Neymar de 2011, não é o Neymar de 2018. Então, eu creio que sem ter jogadores de qualidade junto com ele também não vai ser fácil de desempenhar. Então, eu creio que a queda do Voivoda foi mais pela questão da falta de evolução do time e que o time tinha parado no que estava. Anselmi, Botafogo. Aquele Matinho Anselmi é aquela questão. É que o Botafogo ele vem numa decadência muito grande. Não é mais aquele Botafogo campeão de Libertadores, campeão de Brasileirão. Vendeu muito basicamente todos os seus craques, né? Que foram responsáveis pela conquistas. E inclusive agora se afundou em um monte de dívidas, tá muito difícil. Tá quase todo dia aparecendo alguma coisa sobre dinheiro que foi mandado para fora, dinheiro que foi mandado para não sei onde, mais rumores de transfer ban. E já vinha com o elenco bem a menos, bem abaixo do que ele já tinha. E o Anselmi tentou, pegou um clube, mas não conseguia, vinha com péssimos resultados. Inclusive o Botafogo já está na zona de rebaixamento. Então foi o que pesou bastante. E agora, o que definiu a sua saída foi simplesmente a eliminação na pré-Libertadores, onde ele não conseguiu nem avançar. Se eu não me engano, ele caiu no segundo jogo. Então ele foi para a Sul-Americana. Mas mesmo assim, um desempenho muito ruim. Era para ter se classificado para a fase de grupos da Libertadores, não conseguiu. Ainda mais um clube que vinha nos anos passados sempre indo para Libertadores, ganhar Libertadores. E agora o time estava na zona de rebaixamento, não vinha tendo bons resultados. E no fim optaram pela sua demissão mesmo. Bom, galera, esses são os treinadores que já foram mandados embora. Eu creio que pelo início aí vão ter muito outros treinadores que vão ser mandados embora. Tem muitos treinadores que já estão na corda bamba aí nos seus clubes. Eu creio que isso é uma cultura que já tem aqui no Brasil de treinador não vai bem, manda embora. Caiu por alguma coisa, vai ser mandado embora. Vai passar por um momento difícil, vai ser mandado embora. Então, infelizmente, vamos ter sempre isso. Eu tenho também muitas dúvidas em treinadores brasileiros aqui, no nível que eles conseguem alcançar. Infelizmente, eu creio que temos treinadores bons, mas também não temos tão bons. Você conta no dedo alguns treinadores que conseguem desempenhar alguma coisa interessante. Temos treinadores que quando chegam num clube vão bem, fazem um bom desempenho ali no início, uma temporada muito interessante, depois acaba caindo na mesmice e perde todo aquele brilho e são mandados embora. Então é muito difícil. Não somos igual ao futebol europeu, onde tento segurar, ver se o treinador vai bem ou não. Mas até o momento são 8. Eu chuto que vamos ter muito mais até o final da temporada.
Eu não, nem sei um número aí que eu colocaria de quantos treinadores vão ser mandados embora, mas só por esse início eu creio que vai superar uns 15 treinadores sim. Mas por esse vídeo é só. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixa um comentário aí, deixa o like. Valeu, falou!